Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Sexta-feira, 8 de julho de 2022, passando aqui para trazer mais um conteúdo para vocês. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que não existe só a revisão da vida toda numa revisão de aposentadoria? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque eu percebi que as pessoas elas estão tão preocupadas com a revisão da vida toda. Eu quero revisão da vida toda, eu quero revisão da vida toda, eu quero revisão da vida toda, e esquecem que o seu benefício ele pode estar errado por outros motivos. E nesse caso, o seu benefício ele pode ser corrigido. Ele pode ter uma revisão pontual. Não precisa aguardar uma decisão ali do tribunal, uma decisão de uma instância superior. Pode entrar com uma revisão. Eu digo isso com propriedade. Eu tenho casos práticos diariamente aqui no escritório que a pessoa procura para fazer a revisão da vida toda e antes de analisar, fazer a revisão da vida toda, eu faço uma análise geral do benefício. Eu verifico tudo para ver se eu encontro algum erro. O primeiro passo é fazer o meu cálculo, ele tem que ficar igual ao do INSS. Se ele não ficar igual ao do INSS, tem alguma coisa errada. E é isso que eu costumo passar para o cliente. Olha, sua aposentadoria está errada e hoje você tem direito de fazer a revisão. Não precisa depender da revisão da vida toda. Sendo assim, eu faço a revisão pontual e depois ainda faço a revisão da vida toda com base nos valores do benefício corrigido. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês quais são as opções, quais são as possibilidades de revisões aí, seja de aposentadoria, seja de outro benefício. Tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Alex, eu sou advogado previdenciarista aqui na Advocacia Gasparotto. Gostaria de aproveitar esse momento e fazer um pedido para você que está me vendo. De repente você ainda não é inscrito no canal, então eu te convido a se inscrever, ativar as notificações, porque toda vez que eu publicar um conteúdo novo, você vai ser notificado, você vai ficar sabendo. E já aproveita, curte esse vídeo, compartilha, porque quando você faz isso, o YouTube ele entende que esse vídeo ele tem relevância e ele pode levar para mais pessoas. Gente, isso é muito sério, é muito importante você se atentar. Eu sei que muitas pessoas vão começar a ver esse vídeo, não tem interesse porque quer saber mais da revisão da vida toda, mas o que eu vou mostrar para vocês serve para a maioria dos casos dos aposentados, dos segurados que têm um benefício, que estão em busca ali da revisão da vida toda e não sabe que eventualmente o seu benefício ele pode estar errado e ele merece ser corrigido, tá? Antes de continuar aqui, eu vou mostrar para vocês ali o site do STF, só para mostrar para vocês que esse mês de julho, tá vendo aqui, ó, julho, não tem pauta de julgamento. Lembra que eu havia falado? E esse daqui eu queria mostrar para vocês se tinha alguma posição aí da revisão da vida toda. Então, por enquanto, não temos nenhuma decisão, nenhuma atualização, nenhuma novidade. Que as pessoas todos os dias, doutor, tem gente falando que foi aprovado, foi mesmo, estou feliz. Não tem nada, gente. O que for, o pessoal estiver falando aí de que foi aprovado, é especulação, tá bom? Então deixa eu mostrar para vocês sobre os tipos de revisões que vocês devem ficar ligados, devem ficar atentos. Não existe só a revisão da vida toda. Existem vários tipos. Na verdade, a revisão da vida toda ela é uma revisão de benefício. Ela foi apelidada de revisão da vida toda porque no cálculo da aposentadoria deve ser inserido todos os salários de contribuição do segurado, não apenas a partir de julho de 94. Por isso, revisão da vida toda, todo o período. Mas a revisão, de modo geral, ela não tem nome, as revisões. O que determina aí o tipo de revisão é quando você vai fazer um pedido administrativo ou judicial, você tem que fundamentar ali o seu pedido. Não foi inserido salários, faltou tempo de contribuição. Tem que justificar, tá? Eu tenho uma média de análise de benefícios por dia de 3 a 4 benefícios, eu analiso. Eu sonho com as cartas de concessões, tanto que eu vejo esses documentos. Carta de concessão, CNIS, cópia do processo administrativo, a gente tem que analisar todos os documentos, todas as informações para chegar na conclusão. E eu verifiquei que tem muitos benefícios que estão errados. Então, eu faço a análise da revisão da vida toda, verifico o erro e apresento para o segurado. Vou mostrar para vocês os tipos de revisões
E ainda assim, algumas opções podem ter ficado de fora aqui. Mas eu quero mostrar para vocês as opções que você pode perceber e verificar, e pode ser o seu caso que você está me vendo agora. Auxílio doença, tem também o auxílio acidente, tem também atividade concomitante, atividade insalubre, atividade perigosa. Essas atividades elas dão direito ao segurado a ter um tempo especial. Se a pessoa ela não aposentar por aposentadoria especial, ela pode pegar esse tempo especial e converter para tempo comum. Salários não incluídos no PBC. O que é o PBC? É o período base de cálculo. Se você pegar a carta de concessão, você vai ver que tem um período ali, vários salários inseridos. Aquele ali é o período base de cálculo. Aqueles salários que vão tirar a média ali do seu benefício, vai ser somado e chegaremos na média. É comum acontecer de faltar salários de contribuição do segurado, vínculos não considerados. A pessoa trabalhou 3 anos em uma empresa e não está lá. Isso a gente analisa tudo no processo administrativo. E a pessoa trabalhou um tempo e não está ali, não foi contabilizado. Está errado. E eu vou pontuar para vocês cada um. O auxílio doença, o que acontece? Que é a primeira opção aparecendo para vocês. Você recebeu auxílio doença por um tempo, seja por um período curto, seja por um período longo. O auxílio doença, ele deve ser contabilizado na aposentadoria, tanto como tempo de contribuição, e foi decidido recentemente também que ele deve ser considerado como carência, e salários que você recebeu, ele deve ser inserido na sua base de cálculo, ali no PBC. Sabe o que acontece, gente? A maioria dos casos está errado, não é contabilizado. E mais, não é o valor que você recebeu do auxílio-doença. Eu fiquei 3 anos recebendo R$2.000 do auxílio-doença. Só que quando eu vou analisar ali a carta de concessão, a média do seu benefício não foi 2.000. Ela foi um valor... o 2.000, o valor do benefício, ele é 91%, significa 91% da média. Então, não é 100%. O que vai ser inserido ali na base de cálculo da sua aposentadoria é 100%, ou seja, a média. Em muitos casos que eu já peguei, foram utilizados o salário recebido e não a média. Está errado? Tem que corrigir. Tem um caso recente que eu estou aguardando, eu fiz o pedido para a INSS da cópia do processo administrativo do auxílio-doença de uma segurada. Ela recebeu o auxílio-doença por mais de 15 anos e aposentou. Na hora que eu bati o olho, vi a aposentadoria dela, esses 15 anos não foram contabilizados na aposentadoria dela. Está errado? Revisão. Tá vendo? Você não precisa ficar esperando só a revisão da vida toda. Procure um escritório, procure um profissional. Tem interesse? É aposentado? Está dentro do prazo decadencial? Não custa nada você fazer uma revisão do seu benefício. De repente ele está errado, tá? Segunda opção ali é auxílio acidente. Também já vi muitos casos de pessoas que recebem auxílio acidente por um longo período. O auxílio acidente ele é um benefício de caráter indenizatório, quando a pessoa sofre um tipo de acidente, seja no trabalho, seja fora do trabalho, e esse acidente ele tenha deixado sequelas na pessoa, que tenha reduzido a capacidade laborativa dela. Nesse caso, o segurado ele tem direito ao auxílio acidente. O auxílio acidente ele vai ser 50% do valor do benefício que era devido. Se você tinha direito a receber R$3.000 num benefício, você vai receber R$1.500 do auxílio acidente. Se você tem direito de receber R$1.200, R$1.212, que é o salário mínimo, você vai receber a metade do salário mínimo. Então, esse auxílio acidente, como que funciona para ele ser contabilizado ali na sua aposentadoria? Em muitos casos, a pessoa que recebe um auxílio acidente, ela continua trabalhando, né? Ela foi reabilitada, ela tem que se reabilitar, porque ela ficou com sequela, continua trabalhando. Então, se você recebe o auxílio acidente, vou entrar na tela aqui, auxílio acidente, e também tem atividade de trabalho, esses dois valores eles devem ser somados na sua aposentadoria. O tempo ele não contabiliza, mas o salário ele deve ser somado. Então, você tem que verificar isso também. Já vi muitos casos de que não é somado. Revisão, gente, não precisa esperar revisão da vida toda. Então, auxílio acidente, você já recebeu auxílio acidente? Auxílio doença? Fica ligado. Recebe auxílio acidente? Fica ligado. Isso para as pessoas que já são aposentadas, tá? Atividade concomitante. Já foi aprovado recentemente no STJ como que deve ser feito o cálculo da atividade concomitante. Como que o INSS fazia antes? Ele somava, porque é comum
pessoas que têm mais de um emprego, e também é comum entre professores, médicos, dentistas, essas pessoas que exercem atividade de manhã num lugar e à tarde no outro, de repente à noite no outro. Então ela tem 3, 4 atividades no mesmo mês. Então essas atividades elas são concomitantes. Atividade principal, atividade secundária, ela tem que ser incluída na base de cálculo da aposentadoria. Ela tem que ser somada. Como que a INSS fazia? Somava um, o outro tirava a média. Foi decidido que elas devem ser somadas e o valor total deve chegar na média. Em muitos casos, isso não acontece. Agora, o INSS ele faz porque tem decisão judicial. Mesmo assim, a gente encontra muito erro. A pessoa tem um longo período de atividade concomitante, uma parte ela é calculada, outra parte não é calculada, entendeu? Antes da decisão do STJ, o que acontecia? O INSS ele calculava somente uma atividade nos casos que uma pessoa ela trabalha, por exemplo, como professor de manhã e à tarde ele trabalha em outra função e à noite, eventualmente, trabalha em outra. São profissões diferentes, ele vai somar só uma. Agora, quando o professor, por exemplo, dá aula de manhã, dá aula à tarde, dá aula à noite, essas atividades elas deveriam ser somadas. Mas com a decisão agora que tivemos no STJ, seja a mesma atividade ou não, deve ser somado. E pasmem, a maioria dos casos está errado. Não perde tempo, gente. É muita gente recebendo benefício errado, passa 10 anos, perdeu o direito de receber. Atividade insalubre, atividade perigosa. O que é atividade insalubre? O mais comum, quando a pessoa está trabalhando exposto ao agente nocivo, seja ruído, seja químico, seja biológico. Principalmente o que aparece para a gente é o ruído. A pessoa que está exposta ali a um número acima do permitido legal. Hoje, atualmente, apesar que esse tempo aqui de especial para comum, ele só é considerado até novembro de 2019. Após a reforma, não é considerado mais. Mas quem trabalhou de 2003 para frente, exposto acima de 80 decibéis, para isso, para você comprovar, você precisa ter um PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. A lei demonstra tudo. Acima de 80 decibéis, atividade especial. E acredita, gente, tem muitos casos que a pessoa apresenta o PPP, o INSS nem analisa e não considera. Então, se você trabalhou 10 anos numa empresa, é tempo especial? Homem, a gente faz um cálculo, multiplica por 1,4. Se for mulher, multiplica por 1,2. 10 anos para o homem aumenta 4 anos, para a mulher aumenta 2. Então, se isso fica de fora e é uma aposentadoria por tempo de contribuição, isso vai afetar diretamente no valor do benefício. Porque se o tempo é menor, o fator previdenciário ele é um número da aplicação da alíquota do fator, vai reduzir o benefício. Se o seu tempo é maior, o fator previdenciário tem que ser maior também, isso afetaria diretamente o valor do benefício, aumenta o benefício. Isso acontece muito, gente. Ontem eu analisei um caso, fiquei a manhã inteira, fiquei pontuando ali todos os períodos dele. Todos os períodos trabalhou como vigilante armado. Nenhum dos períodos foi considerado. Além dele trabalhar como vigilante armado, a exposição ao ruído dele era 91 decibéis, muito acima do permitido. Teve uma época que o permitido legal era 90 decibéis, mesmo assim o dele estava acima. Foi considerado parcialmente só um período. Revisão. O benefício dele, no caso, ele teve a aplicação do fator previdenciário. Eu vou utilizar esse período especial, vou converter para comum, aumenta o tempo dele, tira ali a aplicação do fator previdenciário, ele vai receber um benefício integral. Então, tem uma boa revisão aí para fazer. E atividade perigosa também, mesma coisa. Por exemplo, o eletricista, quem trabalha em funções perigosas aí, tem que analisar alguns detalhes. Mas em muitos casos também não foi considerado na aposentadoria e a pessoa não sabe. Fica ligado aí. Salários não incluídos no PBC. Acontece muito, gente. Essa semana teve 2 casos. Eu falei com a cliente que ela não teve um salário de julho de 94 até janeiro de 95. Não entrou no PBC, na carta de concessão. Fui verificar, ela tinha vínculo. O que eu fiz? Eu entrei em contato, ela passou o número da empresa, entrei em contato para tentar conseguir os extratos, os contra-cheque. Para provar. Se eu provar isso, pronto. Revisão. Teve outro caso que o segurado ele sempre trabalhou numa empresa. Se salvo engano, foi de 75 até 2000. O PBC dele começa a partir de 2000, só que de 94 até 2000 ele tinha salário de contribuição. O INSS não considerou.
Então, tudo isso eu consigo verificar, a gente tem que juntar, reunir documentação, comprovar esses salários, fazer revisão, tá? Vínculos não considerados, a pessoa trabalha numa empresa, não está no CNIS, o INSS passa despercebido, não coloca. Isso vai fazer toda a diferença lá no final para o segurado. Entenderam, gente? Então, esses são alguns exemplos, existem outros. Então, se você recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, trabalhou em atividade concomitante, atividade insalubre, exemplos de atividade insalubre, pessoas que trabalham em empresa que tem muito barulho, pessoas que trabalham com limpeza de banheiro público, que trabalham com exposto a produto químico, que trabalham em gráfica. Existe uma infinidade de profissões. É tempo especial. E às vezes a pessoa é aposentada, continua trabalhando e ainda não sabe que de repente a sua aposentadoria pode estar errada. Salários não incluídos, tempo não considerado. Tudo isso que eu falei para vocês, o INSS ele erra bastante. E a aposentadoria ali, ela pode ter muitos desses erros, tá? Então, a minha intenção de falar para vocês aqui é que não existe só a revisão da vida toda, gente. Você fica tão preocupado, eu quero saber da revisão da vida toda, eu quero saber, e se de repente você esquece que sua aposentadoria, o seu benefício, ele pode ter uma correção pontual. E pasmem, o que eu vejo de casos aqui, de pessoas que procuraram advogados, procuraram escritório, o escritório foi ali, fez só a revisão da vida toda. Só a revisão da vida toda. Ah, o senhor tem direito, vamos fazer a revisão da vida toda. Mas não analisou o benefício. E já vi casos de pessoas que o benefício está completamente errado e o processo da revisão da vida toda já está tramitando na justiça. E isso vai acontecer uma divergência grande. Por quê? Se o benefício está errado, primeiro ele tem que ser corrigido, né? Que nem o caso que eu fiz essa semana. Salvo engano, o benefício dele foi concedido em 1.300 e alguma coisa. Vou excluir a aplicação do fator previdenciário. O benefício dele vai subir para 2.300, vai aumentar mais de R$1.000. E isso foi lá em 2017. Então, o benefício dele vai ter que ter uma correção das parcelas vencidas. Ele sobe para 2.333, eu acho. É desse valor que eu tenho que fazer a revisão da vida toda. Eu não posso simplesmente fazer a vida toda e vejo que um benefício desse está errado. Muitos não fazem isso. Então, qual que é o ponto? Peguei para fazer a revisão da vida toda, analisa tudo isso, vê se o benefício ali do segurado merece a correção antes. Se tiver, a gente entra com a revisão pontual, depois a revisão da vida toda. Fica ligado, gente. Se você ficar atento com essas informações, você pode melhorar a sua aposentadoria e muito, tá? Então eu faço convite para você compartilhar esse vídeo, que outras pessoas podem não saber dessas informações e podem estar sendo prejudicadas. Se você compartilhar e chegar a uma pessoa que precisa e de fato tem direito à revisão, você vai estar ajudando ela, tá bom? Era isso, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.